Graças e paz, igreja. Tudo bem, não? Tá frio ou tá calor? Eu continuo comemorando o aniversário da minha esposa. O negócio tá feio em casa. Agora o negócio da aliança. Eu não sei onde nós vamos parar. Então eu peço já de antemão oração para os irmãos, né? Porque tá difícil. Junho para mim é um dia... Se fosse ainda dezembro, que era mês do 13º, amém. Amém. Vamos lá, amados. Nós estamos no culto de cura e libertação. Amém? Hoje é dia 19. Estamos na IBA, em Indaiatuba. Se você pode depois compartilhar no YouTube, enfim, se inscrever no canal. Nós estamos nesse culto já há alguns meses. Nós estamos aprendendo um pouco mais do reino espiritual. Então, toda a terceira, quarta-feira nós estamos aqui. Então a gente desafia a igreja para jejuar. A gente desafia a igreja para vir até a igreja, não de uma forma religiosa. Que a gente venha no culto de cura e libertação para ser curado. Amém ou não? Então esse é o objetivo. E a gente vem já numa crescente, falando alguns assuntos relativos à cura e libertação. A gente nas últimas semanas já falou de Jesus Cristo, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, do senhorio de Jesus Cristo. Falamos muito do inimigo, tá certo? Porque quando eu entro numa batalha, eu tenho que saber o quê? Quem é o meu inimigo. Isso em todas as áreas, tá certo? Na concorrência, na empresa, tá certo ou não? Em todas as áreas das nossas vidas, nós temos que saber o quê? O que nos cerca. E essa é uma área pouco explorada na igreja. E ela é pouco explorada. E ela é de tamanha importância. Então é por isso que eu louvo a Deus, não é, que nós toda terceira quarta-feira estamos aqui. Tá bom? Por quê? Porque o que é curar? Não é? Porque a gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui. O que é curar? É sarar. É restaurar. É colocar de volta o quê? Aquilo que não está bom. É recuperar. Então, quando a gente fala de cura, nós estamos falando de alma e corpo. Tá certo ou não? Porque nós somos o quê? Espírito, alma e corpo. Então, quando eu falo de cura, o objetivo da cura é o quê? É atingir alma e corpo. A alma, o que é? É a psique. Existem psicólogas que trabalham no quê? Na área do quê? Da alma, das emoções. Tá certo? Então o estudo da psicologia nada mais é do que tratar as nossas emoções, as nossas depressões, as nossas ansiedades, os nossos medos. Isso é cura. E também a cura do quê? Do corpo. O corpo, não é? No grego é soma, que quer dizer o quê? O corpo, o nosso corpo físico, que também é o quê? Ele adoece. Ele adoece por problemas do quê? De DNA, por problemas hereditários, mas também existe o quê? A doença proveniente do quê? Da parte espiritual. Então vocês já ouviram falar da doença psicossomática. O que é a psicossomática? Ela nasce na mente e se transfere para o corpo, porque o corpo é soma.
Então nós estamos aqui hoje em nome de Jesus para sermos ungidos e curados. E também nós temos a parte do Espírito. O que é o Espírito? A libertação. Tornar livre. A libertação nada mais é do que isso, nos tornar livres. Tá certo ou não? A libertação quer dizer o quê? Quebrar. Tá certo ou não? Quebrar todo o tipo de quê? De amarra que nós temos, se temos com o inimigo. E atua-se onde? No Espírito. Tudo que é libertação, nós atuamos onde? No Espírito. É por isso que é importante nós jejuarmos. Por isso que é importante nós o quê? Orarmos. Porque existem certas coisas nas nossas vidas que o Espírito Santo só revela através do quê? De jejum. Amém ou não? De jejum e através da oração. E hoje nós vamos falar de um tema absolutamente importante, amados. Ele é muito importante e eu louvo a Deus que você está aqui hoje. Porque hoje nós vamos falar do quê? De uma coisa chamada vínculo. Quebra de vínculo. Todos já ouviram falar? Quebra de vínculo. Isso na área de cura e libertação, não é? Isso é muito sabido. E isso é muito o quê? Trabalhado. Que também esses vínculos, eles são quebrados em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, com oração e jejum. Está certo ou não? Então, o que são vínculos? São laços, são ligações. Vínculos são uniões. Amém ou não? Tá? É importante você entender que o vínculo é exatamente um pacto estabelecido com o reino espiritual. Está certo ou não? Então eu vou repetir. Um vínculo é um pacto estabelecido no reino quê? Espiritual. Para nós crentes, vínculo são toques que a gente dá nas trevas. São inserções que a gente dá onde? Nas trevas. Porque nós estamos onde? Nós estamos na luz. Então, quando eu tenho qualquer tipo de vínculo, eu estou em contato com o quê? Com as trevas. É por isso que existem certas áreas que nós não deixamos o quê? Deus entrar. E essa área, ela está ligada aonde? Ao diabo. E é um vínculo que você tem com o diabo. Então, o que nós vamos fazer hoje, amados, que para a gente tenha o quê? Um entendimento. Que todo ponto na sua vida que tem e que está vinculado às trevas, tem demônio. O diabo, ele atua. Não se engane. Não se engane. Porque existem, isso a gente aprendeu, eu aprendi em cura e libertação, porque eu já vivi isso, a Ana já viveu isso, que vínculos e libertações, elas são feitas e efetuadas na nossa vida pelo Espírito Santo, de coisas que a gente nem imagina. Traumas do passado, de criança, palavras malditas que foram proferidas por vocês e para vocês. Isso cria o que nas nossas vidas? Uma mancha negra no mundo espiritual. Uma mancha negra onde o quê? O diabo ele tem absoluta o quê? Condição de atuar. Por quê? Porque isso gerou uma brecha. Amém ou não? Então esses vínculos, eles devem ser o quê? Quebrados. Novamente, através de jejum e a oração. Então faça propósito de jejum e oração. Existem vários tipos e vários propósitos do jejum. Mas eu convido você, em nome de Jesus, que se você ainda não fez, para o próximo culto de libertação e de cura, faça esse propósito de quê?
de jejum e oração. E agora nós vamos entrar na parte mais prática, porque nós temos dois tipos de vínculo: o vínculo direto e o vínculo indireto. O vínculo direto, eles fazem parte de uma categoria que é o quê? São objetos adquiridos, que são objetos ganhos, né? Que são o quê? Tatuagens, tudo feito por nós. Exemplo, tudo isso que eu vou falar é exemplo real que eu vivi, amém ou não? E que a Ana viveu. Então, por exemplo, vínculo direto relacionado a objeto, estátua. Existe alguma estátua que você, porventura, receba ou ganhe, ela pode estar o quê? Com um vínculo o quê? Satânico. Isso já aconteceu comigo e com a Ana. Nós logo quando nos convertermos, um pastor foi fazer uma visita em casa e falou, quebra isso, que isso. E depois a gente foi ver o quê? Porque eu sempre fui Tomé, né? Eu sempre quis saber o porquê. E depois eu fui ver que realmente tinha o quê? Uma linha do mal. Eu, quando vou orar, já fui orar em casas de irmãos aqui da igreja, e teve uma vez que eu entrei, eu recebi um tranco que tinha um patoá, você lembra disso? Falei, irmã, joga fora isso agora. Papai, joga agora. Então isso é o vínculo o quê? Um vínculo o quê? Direto. Outra coisa, quando a gente se converteu. Isso aconteceu com a Ana. A gente estava num momento difícil, algumas coisas dando errado, a Ana angustiada, porque Deus fala muito com a gente em sonhos, e fala muito com a Ana em visões. E aí ela teve uma visão de uma vela. Que vela? De batismo do Giovanni. Entendeu? Então aquela vela de alguma forma estava o quê? Interferindo na nossa vida espiritual. Qual o problema de uma vela? Nenhum. Nenhum. Mas ela pode interferir na área o quê? Espiritual. Você quer ver outro? Isso aí você pode ler. Isso não sou eu que estou falando. Quando você tem uma linha de comida vegetariana. Deus, Ele criou a carne para dar o quê para nós? Proteína. Então uma das coisas que um pastor ou um líder de cura e libertação mais faz é se abastecer de quê? De carne. Porque carne é o quê? É proteína. E numa luta espiritual, numa cura e libertação, você se desgasta o quê? Muito fisicamente. Não estou falando que eu sou contrário à dieta vegetariana, amém? Eu só estou falando que a gente precisa ter alguns entendimentos. Outra coisa importante são o quê? Tatuagens. Porque você não sabe o quê? O que está por trás da tatuagem, amém ou não? Então a gente precisa ver o quê? Qual é o sentido da tatuagem? Temos um irmão também que se converteu, ele tinha uma tatuagem, acho que de um dragão. Deus incomodou tanto ele, que enquanto ele não tirou aquela bendita tatuagem, ele não sossegou. Eu não estou falando que toda tatuagem tem fundo satânico. Amém ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas é importante eu jejuar e eu orar, e eu desafio você, eu vou falar muito disso, para que o Espírito Santo mostre se você tem o quê? Algum vínculo direto. Algum objeto, não importa. Eu gostaria que você orasse. Muito bem, isso é o vínculo direto. Vínculo indireto. Esse vínculo indireto são vínculos, são laços que você não adquiriu, mas que afetam a sua vida. Por exemplo, nome. Como é que o seu nome foi colocado em você? Você está entendendo mais ou menos o que eu estou falando, né? Isso aqui é Santo Antônio. Isso aqui é São João. São João. Pô, mas não tem nada. Como não tem nada? O que está no coração do pai de colocar o nome no filho. Amém ou não? Amém? Está claro isso ou não?
Então, se você orar e se você jejuar, Deus vai colocar isso na sua mente e no seu coração. Por exemplo, consagração a ídolos. Tá certo? Consagração a ídolos. Maldições através de pessoas que têm autoridade em você. Quem é que tem autoridade em você? Seu pai tem autoridade? Sua mãe tem autoridade? Sim ou não? Então, pessoas que têm autoridade em você, pode te passar o quê? Maldição. Giovanni. Quando eu estava na macumba, no candomblé, a primeira coisa que eu fiz, quando o Giovanni era uma criança, um bebê, o que eu fiz? Consagrei ele. Fui até lá, o guia, né, pegou bonitinho, tal, consagrei. O mesmo ritual que você faz na igreja, você faz aonde? Certo. Por quê? Porque o diabo, ele é o quê? Ele é imitador. Então, através da minha vida com vínculo indireto, eu dei legalidade ao diabo, entregando ele a quem? Ao diabo. E aí entra, irmão, em nome de Jesus, se você guardar isso para a sua vida e passar isso, aí vem o quê? Mas pastor, o senhor não sabia. O senhor foi na boa intenção. Porque eu era o quê? Ignorante. Eu não sabia, irmão. É por isso que, de novo, é importante o estudo. A gente entender algumas coisas que acontecem nas nossas vidas. Porque a gente acaba o quê? A gente acaba indo. E quando eu me converti, eu conversando com o meu pastor. Ele falou, pastor, eu estou incomodado com uma coisa. Eu falei, o quê? Aconteceu isso. Não, vamos orar. Vamos orar para quebrar. Quebrar o quê? O vínculo que você criou com o seu filho. O Giovanni é outra pessoa. Quem conheceu o Giovanni antes e depois é outra pessoa. E glória a Deus, aleluia. Sim ou não? É outra pessoa. Você vê pela foto, Bruno. Você pega a foto do Giovanni antes, depois você pega antes, ele sabe, o menino. Sim ou não? Por quê? Porque tinha o quê? A liberdade. Eu através da minha mãe. Né? Eu através da minha mãe, que ia também né? no centro, enfim. Eu desenvolvi o que na minha vida? O alcoolismo. Tá certo ou não? E eu só quero contar uma coisa para vocês. Esse testemunho tem que entrar no coração de vocês. Eu fazia trabalho todos os meses. Todos os meses você tinha que entregar um trabalho. Oxóssi, Ansan, enfim. Então era de vela, de pomba, enfim. Então cada guia, ele tinha o quê? Você tinha que oferecer o quê? Um tipo de oferenda. Tá certo? E era o melhor. Eu quando me converti, e eu quando mudei para Indaiatuba, a minha mãe que ia todo mês. Porque a minha mãe frequentava. Minha mãe era um tipo de uma mãe de santo. Então ela ia e levava o quê? O meu trabalho. Aí no domingo, acho que na segunda-feira, eu cheguei em casa e falei, mãe, me converti. Eu estou servindo a Jesus Cristo. Aquilo entrou e saiu, né? E eu me converti no dia 27, lembra? Na outra sexta-feira, minha mãe foi. Aí ela me ligou, porque ela sempre me ligava. Falou, viu, o que você quer que eu pergunte? Eu falei, mãe, eu me converti, desculpa, mas eu não sigo mais, eu não professo mais essa fé. Não, mas eu vou falar. Eu vou chegar lá, eu sempre falo, eu vou falar. Inclusive, eu vou levar o seu trabalho. Eu falei, mãe, não precisa. Mas ela foi. Ela foi, levou o meu trabalho. Né? E quando o guia recebeu o meu trabalho, ele começou a olhar. E eles, cada um tem uma forma, né? Uns jogam búzios, outros jogam, enfim, colares. E aquele guia, ele jogava colares. E depois que ele joga colares, isso é uma ponte que ele faz com você. Né? Para falar, ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, isso está bom, isso não está. E aí chegou, né, a hora do João. Falou, olha, dá uma olhada no meu filho.
Aí o guia jogou uma vez, jogou outra vez, jogou a terceira vez, jogou a quarta vez, e a minha mãe começou a ficar o quê? Preocupada. Falei, meu, o que está acontecendo? Agora ele está na luz. Agora ele está na luz. Eu não consigo ver nada, porque ele está na luz. Amém, igreja? Então nós estamos na luz. Amém? Nós estamos na luz. E Jesus, através de jejum e oração, Ele faz com que a gente permaneça onde? Na luz. E é aí onde entra a nossa responsabilidade. Amém ou não? É a nossa responsabilidade agora, quando nós saímos por essa porta, de saber que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai querer entrar na sua vida para quê? Para te arrebentar. Então eu selecionei pelo menos 2 textos aqui. Eu gostaria que você abrisse Romanos 13. Vamos abrir Romanos 13, eu estarei lendo os versos 12, 13 e 14. Romanos 13, a partir do verso 12. Amém? Todos acharam? Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos, verso 13, vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se, igreja, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Amém ou não? Nós precisamos o quê? Rejeitar as trevas. Nós só precisamos visitar quem? Jesus. E isso depende de quem? De nós. Vivamos. Nós que precisamos viver a luz. E o que gera vínculo na minha vida e na sua vida? O que gera, entendeu? Esse contato com as trevas. Nós acabamos de ler aqui. Orgia, bebedeira, imoralidade, libertinagem, discórdia. Discórdia, irmão. Vive uma vida infernal com a sua esposa. O que isso vai gerar? Um ponto negro. Amém ou não? A discórdia, os ciúmes. Olha a abertura que você dá numa coisa chamada ciúmes. Eu estou falando nos ciúmes doentio, amém ou não? Eu não estou falando, né? Estou falando de uma forma absolutamente o quê? Normal. É por isso que as cartas paulinas, elas falam muito das obras da carne. Que a gente precisa prestar atenção. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Que em nome de Jesus, isso só Deus, o Espírito Santo, Ele só revela para você através de quê? Jejum e oração. Idolatria. E nós vamos ler um texto aqui de idolatria. Eu não estou falando de idolatria de santo. A idolatria, ela é caracterizada por tudo aquilo que substitui a Deus. Tudo aquilo que te tira de Deus. Você quer ver um exemplo? Carro. Tem gente que gosta mais do carro do que da mulher. Time de futebol. A gente ia numa igreja. Bom, é só indo. O culto começava às 6 horas. Quando jogava um determinado time, que você sabe qual,
O pessoal chegava só depois do louvor. Final de campeonato, no domingo, esquece. A turma chegava depois do louvor. Hã? Se ganhasse. É idolatria ou não é? É idolatria porque você está substituindo ao Todo-Poderoso, você está substituindo a luz. Você quer ver outra coisa? Emprego. Tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Equilíbrio. A gente estava conversando, né? O quanto é difícil. Eu aprendi depois que eu infartei. Eu aprendi tarde, porque o emprego ali o quê? Ele te consome. As responsabilidades, sim ou não? Outra coisa, filho, mulher, marido. Tem pessoas que idolatram a mulher de uma tal forma que, entendeu? É exagerado. Como é... Desculpa, eu vou ser chato hoje. Hoje, eu pensei que você estava lá, você está aqui. Ele até mudou, que eu estava olhando muito para ele e ele não pegou minha água ainda. Pega lá um pouquinho. A Roseli pega. Que começa a me dar... Ainda mais que eu estou de jejum, um negócio pior ainda. Então, amados, o que acontece? Tudo que substitui a Deus, tudo que substitui a Deus, é um ponto negro na sua vida, é um ponto das trevas. E de novo, como é que você identifica isso? Através de quê? De oração. Então, se você não tinha um propósito de jejum, comece a partir de hoje. Comece esse jejum, comece, amém? Se abstenha. Existem vários tipos de jejum, você sabe melhor do que eu, você já jejuou de 12 horas, de 18 horas, de 30 horas, de 50 horas, enfim. E aí a gente vai falar de um ponto agora extremamente importante, que está lá em Deuteronômio, vamos lá. Ô, Roseli, só você para me salvar mesmo, viu? Obrigado. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Eu estarei lendo a partir do verso 9. Outro tema importante que a gente fala de quebra de vínculo. Outro tema extremamente importante para que a gente tenha o entendimento que o Deus é um único Deus. Deuteronômio 18, a partir do verso 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam o que, igreja? Perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir, ouvem os prognosticadores, ouvem os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tais. Qual é o contexto desse texto? Aquela geração que entrou no deserto, ficou 40 anos no deserto, todos foram o quê? Morrendo. Isso aqui, Moisés está na boca de Canaã.
Ele está para entrar novamente em Canaã. E ele repete novamente o quê? A parte importante da lei. O que ele está falando aqui para o povo é o seguinte: não se mistura. Cuidado. O que Deus está falando aqui, o apóstolo Paulo falou depois de séculos em Tessalonicenses. O que ele falou aqui? Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus. Jesus Cristo, quando vir, ele vai querer uma igreja o quê? Perfeita. De espírito, alma e corpo. E para isso, o que Deus está falando aqui? Não se misturem, porque vocês vão conquistar a terra, vocês vão expulsar. Então, por favor, não se misturem. Retirem, expulsem a terra de vocês. Porque esse povo, ele é idólatra, ele confia em outras coisas que não sejam o quê? O Senhor. Joga esse texto para hoje. Joga esse texto para hoje. O que Deus está falando para nós? Que a gente não se misture com o mundo. Não se misture com as práticas do mundo. Porque isso é abominação ao Senhor. E quando Deus vira as costas, nós estamos vulneráveis para quem naquela área? Ao diabo. Agora, como é que eu percebo isso? Através do quê? De oração. Que são as coisas mais difíceis que a gente tem que fazer, que a gente faz, que a gente... Certo ou não? Às vezes você vai orar e não dá, às vezes você vai jejuar então, irmão. É eu falar de jejuar a Ana. E aí eu acho que ela faz conscientemente, ela faz o que eu mais gosto na semana que eu estou jejuando. Falando, eu estou jejuando. Não, isso é uma aprovação, Deus tem que... É lógico, eu estou brincando. Por quê? Porque você quando faz o jejum, sim ou não? É uma luta. É uma luta. Não é verdade? Então, mas é necessário. Porque não é tudo que eu falo para você, não é tudo que você recebe, não é de um irmão. Tem coisa que depende de nós. A gente que tem que buscar. Posso ouvir um amém? Salmo 115. Vamos ver a Bíblia. Salmo 115. A partir do verso 1. Todos acharam? Salmo 115? A partir do verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque o amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: de onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Veja os próximos versos, não é? O que é obra humana? Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele... Amém ou não? Então, se a gente acredita em tudo isso aqui, nós vamos nos tornar o quê? Absolutamente semelhantes. Então, amém ou não? Então, eu vou estar semelhante a quem? A Cristo? Não, eu vou estar semelhante ao inimigo. Agora, como é que eu sei isso? Jejum e oração. Se eu não oro, se eu não jejuo, como é que eu vou saber? Às vezes eu estou indo para um caminho errado. Eu estou falando às vezes. E isso quem deve falar, quem é? É a palavra.
Então, amados, o que nós vamos fazer hoje? Não é? Nós vamos ungir, eu vou ungir. Se você tiver alguma questão que você não queira que eu te unja, eu vou entender. Mas qual é o objetivo agora? Eu te ungir, daqui a pouco. E nós vamos orar. Amém ou não? Amém. Eu estarei orando por todos, inclusive pela minha vida. Tá certo ou não? E você vai estar orando para o Espírito Santo te dar o quê? A revelação se deve ser quebrado algum quê? Algum vínculo na sua vida. E eu oro para que o Espírito Santo já fale com você. E não se culpe. Amém ou não? Nós estamos aqui para isso. Porque às vezes nós entramos inconscientes. Sim ou não? Às vezes nós pecamos e fazemos coisas erradas. Sim ou não? Inconsciente. Às vezes eu posso criar uma raiz de amargura no meu filho, sem eu saber. A minha filha, né, ela é sensível, né? Você vê, ela é mais meiga, então eu preciso tomar cuidado. Porque se eu criar uma raiz de amargura na vida dela, ela vai falar para mim? Como é que eu vou saber? Jejum. E aí eu faço o quê? Pede perdão. Filho, eu errei. Eu errei, Deus me falou que você está amargurado. Porque isso vai criando o que no coraçãozinho dela? Uma amargura. Vai criando o quê? Um ponto negro. Então a gente faz muitas coisas que a gente não tem o quê? Consciência. E para fechar antes de orar, vamos lá no Tiago 5,14. Para fechar. Para fechar. 5,14 de Tiago. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. O óleo representa o quê? O Espírito Santo. Ele não é o Espírito Santo, mas ele representa. Amém ou não? Então agora nós vamos o quê? Nós vamos orar. Eu vou, quem não quiser não tem problema, tá certo? Mas a gente unge na quarta-feira do cura e libertação. Mas mais do que isso, irmãos, receba isso com fé. Amém ou não? Porque Jesus Cristo vai falar com você. Posso ouvir um amém de vocês? Não?